apuração dos votos do primeiro turno das eleições terminou aí no começo da madrugada, 100% das urnas totalizadas, e a gente chegou ao resultado, uma diferença aí de 2.100.000 votos para Lula. O presidente Bolsonaro ficou com 49,1% e Lula com 50,9% dos votos. Portanto, no número total de votos, Lula teve 60.345.999 votos e Bolsonaro 58.206.354. A vitória de Lula foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando havia 98% das urnas apuradas aí por volta das 7 horas e 57 minutos, né? E aí, desde então, a gente vai tratar desses assuntos todos aí. Foi a menor diferença percentual para o ganhador desde que as eleições passaram a ser livres em 1989. Vamos para os números. Aqui em Maringá, Bolsonaro teve 157 mil votos, aí 67%. Lula, 74 mil votos, mais ou menos 32%. No Paraná, os números são os seguintes. Bolsonaro teve 62,4% com 4.159.343 votos e Lula 37,6% com 2.506.605 votos. Eu vou começar já falando com vocês sobre isso. Nós vamos falar principalmente dessa questão de eleição, uma diferença mínima em francês para o colégio eleitoral aí de praticamente 120 milhões de votos, um pouco mais, né? Porque a gente teve 20,5% de abstenções e 5% de brancos e nulos. Nesse universo todo, uma diferença de 2.100.000 votos é uma diferença bastante pequena, talvez a menor, né? Talvez não, a menor na história das eleições brasileiras. Foi um pleito muito equilibrado, onde o PT, que estava morto, né, até a prisão de Lula, ele renasceu das cinzas, né, graças à figura do Lula, porque o Haddad e outros não elevariam o PT a esse patamar. E muita burrice, no meu entendimento, da campanha do Bolsonaro, da própria figura do Bolsonaro, que insistia em brigar com repórteres, se antipatizou com mulheres e sempre estava com a metralhadora giratória acionada, né? Então, o estilo dele de campanha, isso deu certo na primeira campanha que ele fez, e ele não ouvia ninguém. Eu conversei com vários conselheiros deles, e a queixa deles é o seguinte: ele não ouve ninguém, é o estilo dele, e por conta dessas coisinhas, essas discussõezinhas aí, essas teimosias e agressividade que o PT soube oferecer para todos, o PT é craque em denunciar e espalhar más notícias, ele acabou perdendo. Mas tem explicação também, alguma coisa do líder dele na Câmara Federal, Ricardo Barros. Segundo ele, o pessoal que não quer perder o voto, que nunca quis perder o voto, e direciona seu voto através das campanhas. Sempre vota em quem está na frente. Então, esse crime, as pesquisas eleitorais foram verdadeiros fake news durante a campanha. E isso acabou dando lucro para o PT. Porque sempre as pesquisas suspeitas aumentavam 7 ou 8 pontos para a esquerda e diminuía 7 ou 8 para a direita. Agora, no final da campanha, que nós vamos ver as campanhas mais ou menos exatas, porque exata é impossível você mensurar numa campanha de opinião pública de 2.000 ouvidos num país do tamanho do Brasil. Vamos lá. Ô, Luiz Neto, eu quero a sua consideração sobre a questão eleitoral no primeiro momento, a gente analisando aí todo dia, né? A gente agora tem mais elementos para falar sobre isso. Uma diferença pequena, me parece que é algo assim que... não sei se todo mundo já aceitou isso de uma maneira fácil, é difícil, né? É complexo, né? Quando a gente olha essa eleição, ela foi uma eleição extremamente polarizada para os dois lados, mas fazendo uma avaliação geral, eu acho que foi uma campanha equilibrada e, ao mesmo tempo, muito difícil, né? Primeiro, questões que a gente avalia de agentes externos, como a própria imprensa como um todo, a própria comunicação do presidente Bolsonaro,
também as ações que o TSE promoveram durante essa eleição. Então não foi muito fácil para o Bolsonaro. E a questão dos erros que eu acho que ele mesmo cometeu ao longo do processo, algumas falas que não deveriam ser feitas, que deu munição para essa volta do Lula. Eu acredito que quem criou o Lula nessa eleição foi o próprio Bolsonaro. Talvez em outro momento ele não seria ressuscitado pelo próprio STF para disputar esse pleito. E que envergonha muito o Brasil, né, Paulo? Com todo respeito, uma pessoa que já esteve, digamos, entre as grades, aí, para não falar outra palavra, mas é uma pessoa que não foi inocentada, que teve aí decisões de 9 juízes diferentes cortes, e aí ela voltar como presidente da República. Vale lembrar que em nenhum momento foi dito que não houve corrupção no governo Lula, nem tampouco que ele não tenha sido envolvido em nenhum ato ilícito. Então são coisas que chamam a atenção. Eu não estou dizendo que não poderia ser outro candidato do PT, poderia ser qualquer outro candidato, mas o Lula pesa muito na questão moral, e a resposta que a gente dá para a população e para a classe política é que o crime compensa no Brasil. Ô, professor Itamar, eu vou com o senhor agora o seguinte, o mapa dos votos nos mostra coisas bem distintas, né? O professor Itamar, o sul do país, por exemplo, um tipo de votação, votou no Bolsonaro, aí vão colocar quase 70-30, né, no sul do país. Você vê o norte também quase 70-30 a favor de Bolsonaro. Aí você vê o nordeste numa situação diferente, 70-30, tô chutando aqui os números assim, só para ficar bem fácil para entender. 70-30 daí no caso pro Lula. E o estado de São Paulo e a capital, o estado votou muito no Bolsonaro. A capital muito lulista, digamos assim. Isso vai trazer dificuldade para quem se elegeu, não vai não, professor? Bom, primeiro, só para frisar, né, lembrar a frase do filósofo Ciro Gomes, esta será, disse o Ciro Gomes, a eleição mais suja da nossa história. E eu acho que não resta a menor dúvida que foi a eleição mais suja da história, com o apoio da bandidagem e dos jornalistas. Né? Bom, vencido esse ponto, vamos levar que a eleição foi justa, honesta e a apuração foi correta. Colocado isso, nós temos que entender assim, a sociedade brasileira, ela já é uma sociedade, digamos assim, que nos seus padrões de moralidade deplorável. E esse estado de putrificação se deu ao longo dos anos do FHC, ao longo dos anos do governo do PT. Então, educação, cultura, altera sim o pensamento. Então, a sociedade apodreceu. Não é o Lula a expressão, digamos assim, não é o Lula que está podre, é a sociedade podre que elege alguém que, digamos assim, em todas as culturas, em todas as religiões, o roubo é condenado. Tirando Esparta da antiguidade de Licurgo, você não encontra uma outra civilização em que o roubo fosse glorificado. Esparta dizia, feio é roubar e não poder carregar. Essa era a tese. No Brasil, nós estamos, digamos, nessa condição. O roubo é glorificado. A sociedade, quem não tem o mínimo de padrão moral para diferenciar, digamos, um presidente que diz palavras que é grosseiro e um que comete o maior assalto aos cofres públicos do Ocidente, essa sociedade está podre. Não dá para esperar nada de uma sociedade como essa, porque são coisas absolutamente díspares, diferentes, e alguém olha assim, não, mas ele era legal. Como assim legal? Né? E eu noto, inclusive, programa que eu acompanhei aí um ano inteiro, que todas as pautas do programa tinha um item, pelo menos para desgastar o presidente Bolsonaro e, obviamente, enaltecer o Lula. Gente, isso é sinal de que esses pautistas já estão deteriorados moralmente. Eu fiz o bom combate, creio eu, perdemos a eleição, mas não é triste perder a eleição. Duro é ganhar a eleição do lado do crime, fazendo L junto com os criminosos. Eu estou com dó dessas pessoas. Tem gente que é formada, que é jornalista e se curva a isso. Gente, como é que ele olha para o filho, para a esposa, para a mãe? Eu não consigo entender como alguém tem essa amoralidade. Isso não é ser imoral, isso é amoral. Tudo vale. E a população brasileira,
se as eleições foram corretas, na média a população brasileira, pelo menos 50 ou 60 milhões de habitantes, tem esse comportamento. O que esperar do futuro de um país que as pessoas têm essa amoralidade? Eu não espero nada, é isso.